dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje, dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é o patrono dos salesianos, da família salesiana, também dos jornalistas. Parabéns, um abraço aos colegas de profissão. E olha, também estamos comemorando, hoje eu comemoro, gente, 22 anos que estou aqui na Canção Nova, consagrei a minha vida a Deus através do Carisma Canção Nova. Peço que hoje você reze uma Ave Maria por mim, tá bom? Para que eu seja fiel ao chamado de Deus, à minha vocação, continuo sendo instrumento nas mãos do Senhor, né? Vamos para onde o Senhor quer nos levar cada dia. Mas, gente, amanhã também a igreja comemora um grande santo que teve um papel muito importante na evangelização, que é São Paulo. São Paulo, que foi um grande apóstolo da palavra de Deus, a de gentes, aquele que também evangelizou o mundo pagão. E é sobre isso que hoje vamos falar no programa Manhã Viva, sobre esse grande apóstolo e suas cartas. E para conversar conosco sobre isso, está comigo irmã Zuleika Silvano, que é da Congregação das Irmãs Paulinas. Bem-vinda, irmã Zuleika. Muito obrigada. Alegria tê-la aqui com a gente. E aqui no artesanato nós vamos aprender a técnica Pet Aplique com a artesã Rosa Pereira. Bem-vinda, Rosa. Daqui a pouquinho vamos estar aprendendo esse artesanato. Mas eu vou chegando aqui pertinho da irmã Zuleika. Bom dia, irmã, que alegria tê-la aqui falando conosco sobre esse grande santo, né, São Paulo, apóstolo. Irmã, a senhora esteve na tradução também das cartas de São Paulo. Como que foi esse trabalho? Nós tivemos na tradução desse Novo Testamento de Paulinas, né, a Bíblia, Novo Testamento. Para mim foi assim, um grande privilégio, né, já que eu sou paulina, traduzir cartas paulinas foi realmente um prazer imenso. Mas também um grande desafio, também uma responsabilidade. Eu acredito que eu tive que traduzir cartas muito complexas, né? Uma foi Gálatas, que tem todo assim, Paulo muito raivoso com algumas coisas, mas também muito terno, né, com a caminhada dessa comunidade, não só de uma comunidade, mas a Galácia era toda uma região, né, que estava sendo influenciada com problemas porque não aceitavam que Paulo fosse um apóstolo, né, e que seu evangelho realmente fosse um evangelho verdadeiro. E depois tive a oportunidade de traduzir duas cartas muito interessantes, foi 1ª e 2ª Coríntios, que são cartas muito complexas pela quantidade de dificuldades, né, que Paulo encontra na comunidade. Então ali eu acho que eu tive todos os problemas, né, que pode existir dentro de uma comunidade e conhecer também por dentro essas comunidades. Eu acho que é uma grande... Assim, a beleza numa tradução é que você tem contato, né, com o original, com o texto original, ou seja, o texto que é considerado, né, original, ou seja, o texto que é considerado bom para uma tradução, que é o texto grego, mas ao mesmo tempo você tem que entrar no coração, né, dessa comunidade, entrar no coração também de Paulo. E uma grande alegria foi depois de saber que eu era a primeira mulher brasileira a traduzir o Novo Testamento. Que honra, hein, mãe? E responsabilidade, né? Uma responsabilidade realmente imensa. Que também é um outro olhar, né? Geralmente nós mulheres percebemos muitos detalhes, né, na tradução, elementos que às vezes podem fugir de outros tradutores. E também encontrar algo que é muito bonito em Paulo, que seria esse aspecto da sua humanidade. Paulo é um homem extremamente humano, né, uma pessoa muito relacionada, ao mesmo tempo é muito exigente, né, e tem uma certa firmeza naquilo que fala, naquilo que assim, anuncia. Então foi assim, uma experiência muito linda. Também trabalhar com outros biblistas, né, nessa tradução. Tivemos vários biblistas que lia também a nossa tradução, ajudava a aprimorar. Vocês eram um né? grupo, Então, assim, né? Era uma equipe. Claro que cada um traduzia o seu texto, né? Mas depois nós tínhamos que trabalhar juntos, um analisar o texto do outro. Mas eu acredito que para mim foi uma experiência também não só com biblistas, né? Eu pude levar esse texto para outras pessoas, para pessoas que trabalham na pastoral, né? Às vezes telefonava para minha mãe, olha, mãe, essa tradução está boa, assim, para ela ouvir, né, como soava mais simples, a tradução. Né? Depois também, não era só o texto, né, o texto grego que nós tínhamos que traduzir, mas também fazer as explicações desse texto.
E esse foi um outro desafio, né? Apesar de você conhecer o texto, você tinha que conhecer também os últimos estudos sobre esses textos de Paulo, essas cartas paulinas, e resumir, né, em poucas frases, né, colocar aquilo que era essencial, não como um comentário, né, de textos bíblicos ou das cartas de Paulo, mas às vezes elementos que é muito difícil a pessoa entender porque faziam parte de uma cultura. Né? Então, elementos às vezes, né, existia na carta aos Coríntios, batismo de pessoa viva em nome de um morto. Né? Como é que isso acontecia na época, né? Já que depois do primeiro século isso não teve mais. Mas como é que isso, como traduzir e o que significa isso nessa cultura? Tivemos também elementos, o que significa a palavra evangelho, já que quando as cartas paulinas foram escritas, não existiam os evangelhos que nós conhecemos. O que significa, às vezes, as palavras anjo de Deus, ou até mesmo Satanás, né? Qual é a diferença entre Satanás, demônio, ou quais são esses elementos da própria língua, que depois a gente colocava no comentário, mas para esclarecer, né, esses elementos, que eram elementos culturais e linguísticos. Mãe, lendo, eu tenho uma experiência de, ao estudar a palavra de Deus, na Canção Nova nós temos essa prática de piedade, fazer o estudo bíblico, né? E fazendo o estudo bíblico das cartas de São Paulo, eu tenho me identificado muito. Eu tive a graça de morar fora do Brasil, né? Morei 10 anos em Portugal e lá também, uma das coisas que me impeliu muito, eu peguei novamente, eu fiz o estudo das cartas de São Paulo, quando eu estava começando a missão lá em Portugal, para que me impelisse também na evangelização. Você sente também, irmã, que na sua evangelização isso contribuiu também? Veio brotar um novo ardor? Sim, porque, bem, eu sou uma irmã paulina que trabalha num departamento chamado Serviço de Animação Bíblica em Belo Horizonte. E esse trabalho, eu já trabalho nesses 18 anos, né, nessa caminhada de evangelização, também de estudo bíblico para os leigos, né? Ele é um departamento que trabalha também com o mês da Bíblia, cada ano. Tanto o ano passado tivemos o prazer de estudar uma carta, né, que seria a primeira carta aos Tessalonicenses. Esse ano nós vamos estudar o livro da sabedoria. Mas, assim, conhecendo Paulo e também nossa missão como paulina, além de evangelizar com a comunicação, é tornar Paulo conhecido, mas não só Paulo conhecido, mas tornar as grandes paixões de Paulo conhecido. Que uma é justamente esse trabalho com as comunidades, né? Paulo é um apaixonado pela comunidade, mas também é um apaixonado pela Trindade, né? Tendo assim como foco essa experiência que ele faz de Jesus Cristo. Então, conhecendo as cartas paulinas por dentro, estudando essas cartas, também estudando quais foram os grandes aprofundamentos nesses últimos 10 ou 20 anos, né? Já que o estudo bíblico também caminha e nós vamos tendo uma nova visão, a arqueologia nos ajuda, a antropologia nos ajuda. Então, assim, foi interessante porque eu pude aprimorar também nesse estudo das cartas e trabalhar com as cartas, transformando Paulo não só conhecido, porque é interessante porque Paulo é um santo extremamente importante na evangelização, importante na igreja, mas às vezes não tão conhecido, né, nas suas cartas. Né? Nós conhecemos às vezes Paulo através de Atos dos Apóstolos, ou através daquilo que nós ouvimos dizer de Paulo. Nas celebrações litúrgicas sempre tem as cartas de Paulo, mas às vezes as pessoas acham ela muito difícil. Então, tornando um pouco mais simples e mostrando esse lado mais humano de Paulo, é claro, ajuda na evangelização e também na humanização das nossas relações. Falando da humanidade de São Paulo, quem era Saulo, né? Antes da conversão e depois da conversão? Bem, Paulo, ele nasceu contemporâneo, ele é contemporâneo a Jesus Cristo, embora não conheceu Jesus, né, porque morava, praticamente os biblistas dizem que Paulo é de Tarso, uma cidade extremamente, uma metrópole, né, urbana. Eu acho que esse é um aspecto importante. Paulo é aquele que evangeliza também nessa realidade urbana.
E Paulo, ele morava numa região influenciada pelo Império Romano, de uma cultura grega, mas era de uma família judaica. Então, há essa mistura cultural em Paulo, né, dessas três culturas muito fortes em Paulo. E Paulo diz que ele é um repreensível e é um fariseu. Né? O fariseu, o aspecto muito próximo dele, era de defender, né, a Torá, o estudo da Torá. E por isso que Paulo vai perseguir os cristãos, falando que Jesus Cristo estava iludindo, né, essas pessoas, falando que era o Messias e não era o Messias, já que era impossível o Messias morrer crucificado. Então, Paulo persegue, mas pelo zelo ao judaísmo. E depois, então, da sua experiência de Jesus Cristo, né, podemos chamar de conversão, com mudança de mentalidade, Paulo, então, adere a Jesus Cristo, dizendo, não, realmente esse é o Messias e esse também é o Filho de Deus. Ele realmente caiu do cavalo, né? Porque aquela raiva que ele tinha, aquela coisa que ele até pregava, né? Assim, ansiava, né? Contra Jesus Cristo. Tanto que quando o diácono, né? Lourenço, né? São Lourenço, ele foi... São Paulo estava ali, né? O texto bíblico, né? Ele fala que ele esteve lá segurando as capas, né, dos que estavam colocando São Lourenço na fogueira, né? São Estevão, isso mesmo. Apedrejado. Confundindo. Há uma discussão muito grande entre os biblistas, acho que esse elemento é um elemento importante, porque nós temos aspectos de uma experiência de Jesus Cristo forte, né? Isso nós vamos encontrar nas cartas. Paulo diz de uma revelação de Deus. Nós temos, ao mesmo tempo, um aspecto de conversão no sentido de mudança de mentalidade. Eu acredito que o aspecto de conversão está nisso. Paulo entende que Deus age gratuitamente, quando Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quer. Né? Às vezes nós queremos que Deus haja quando a gente quer, né? Na nossa agenda, na nossa programação, e ai dele se não fizer do nosso jeito. Nós estamos mandando. Então Paulo entende que não, Deus, Ele age gratuitamente. Acho que um outro aspecto de mudança de mentalidade, podemos chamar de conversão, foi esse aspecto de entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Ele é o Cristo, ou seja, Ele é o Messias esperado. Mas eu acho que um elemento muito mais, eu penso que um elemento profundo que Paulo entende é esse amor benevolente de Deus. Ou seja, Deus é capaz de amar o ser humano de forma extremamente gratuita e mudar, acredito que uma pergunta que Paulo fazia, que nós também fazemos, né? Às vezes a gente se pergunta, será que eu amo realmente Deus? Será que eu estou amando Deus corretamente? Acredito que essa não era a pergunta correta, né? A pergunta correta é se nós estamos nos deixando amar por esse Deus, que nos ama verdadeiramente, gratuitamente, sem pedir absolutamente nada e sem grandes expectativas. Né? As expectativas fazem parte do mundo humano. Deus não tem grandes expectativas com relação ao ser humano. Ele quer que simplesmente o ser humano se deixe, né, amar por esse Deus que é realmente maravilhoso, que é um Deus que nos transforma. E também eu acredito que um elemento desse amor é que o amor se revela nessa fragilidade humana que seria no crucificado. O crucificado, Jesus crucificado, é o Messias, é o ressuscitado, é o Filho de Deus, é aquele que veio revelar esse grande amor de Deus. E é interessante, né, a senhora falar da ternura, né? E um dos aspectos que a senhora falava de São Paulo, dessa ternura, que ao mesmo tempo que ele era muito rígido, tinha esse temperamento forte, raivoso, mas também ele tinha essa ternura, né, com o outro, com as comunidades que ele acompanhava, né, e também essa radicalidade que ele trazia, essa luta pela santidade, né? Até ele dizia do espinho da carne que ele tinha, que todo mundo fala, meu Deus, qual que era esse espinho da carne de Paulo? Essa é a grande discussão. Esse espinho da carne já teve várias interpretações, né? Uns diziam que era um problema de
de uma doença muito grave, já que Paulo em Gálatas fala que ele estava doente, tanto que ele para nessa região. Uns falam que seriam problemas mais ligados ao psicológico, talvez uma depressão, algum aspecto ligado à sexualidade. Mas os estudos atuais dizem que o espinho na carne seria justamente as dificuldades que Paulo tinha na comunidade. Porque aparece esse texto na carta de Coríntios, 2 Coríntios, o espinho na carne. Então seria Paulo desejava uma comunidade que não se vangloriasse, e a comunidade quer se vangloriar. Quer uma comunidade que viva a comunhão, e a comunidade fica discutindo quem é o melhor, quem é o maior, qual Vive dom divisão, seria melhor. Paulo fala que ele é apóstolo e anuncia o evangelho, as pessoas duvidam se realmente o evangelho que ele anunciava é verdadeiro ou não. Paulo não cobrava pela evangelização, mas depois vai fazer, em sinal até de solidariedade com Jerusalém, uma coleta. A comunidade fala bem, Paulo ganha mais dinheiro com a coleta do que se cobrar. Então, e as pessoas, irmã, só desculpa cortar, as pessoas acreditaram na conversão de Paulo, assim, à primeira vista? Não, tanto que nos estudos dizem que Paulo tenta começar a evangelização, mas as pessoas não podiam acreditar, porque Paulo, como era um zeloso, era um fariseu e tinha toda essa força, eles achavam que, a conversão não era bem assim, ou seja, essa experiência de Jesus, não sabíamos se era verdadeira ou não, Então tinha sempre essa ressalva. Nós temos que entender também que nós estamos num período de grande perseguição contra os cristãos, não só vindo dos judeus, que às vezes não entendiam o messianismo de Jesus, mas também do Império Romano. Falaram até que Paulo durou 14 anos depois para começar mesmo a evangelizar. Muito assim, quem introduz ele nas comunidades será Barnabé, que vai começar a introduzir Paulo nas comunidades chamadas da Antioquia da Síria. Então, Paulo foi desacreditado por um tempo, mas eu acredito que esse tempo que Paulo ficou, acho que pensando também, também nesse contato com a comunidade da Antioquia da Síria, ele pôde aprender muita coisa dessa comunidade. Com certeza. Nós vamos para um brevíssimo intervalo aqui, irmã. Okay. Olha, a nossa aula aqui está ótima, viu? Eu estou aqui aprendendo muito, quero só ouvir aqui a irmã. Mas, gente, vamos para um brevíssimo intervalo, já voltamos com o nosso artesanato, hein? Espero você, até já. Manhã Viva de volta, hoje estamos falando do grande apóstolo São Paulo. Mas agora, gente, chegou o momento do nosso artesanato. Estou aqui com a Rosa Pereira. Bem-vinda, Rosa, aqui no Manhã Viva, alegria tê-la aqui. Primeira vez, né, Rosa? Primeira vez. Que bom, de muitas, viu? Então, já está convidada a voltar mais vezes. Com certeza. A Rosa vai nos ensinar, gente, como que é mesmo? Pet aplique. Pet aplique, que é uma arte do artesanato que ela estava me contando, que foi trazida pelos franceses, que quando vieram para o Brasil, para recuperar as lonas, fazia esse artesanato. Quando eles, na verdade, vieram, a viagem era muito longa, os barcos eram barcos à vela, e as lonas, durante o período, rasgavam. Então, eles tinham que criar técnicas para bordar essas lonas e recuperar para continuar a viagem. Então, hoje, aqui no Brasil, é o Pet Aplique, E nós desenvolvemos essa técnica também para aproveitar roupas de vestuário, E vou falar, então, um pouco do material, que a gente vai utilizar. Mas eu só queria falar uma coisa interessante, gente. Que ela conhece a irmã Zuleika. Sim. E elas trabalharam, você trabalhou 14 anos na arquidiocese, fazendo um trabalho de solidariedade, Então, na verdade, agora eu completo 25 anos, Olha, botas de prata. De trabalho social, Então, eu começo com minha formação. A minha base, ela vem muito, do estudo bíblico, que eu fazia parte do SAB, que é Serviço de Animação Bíblica, Também trabalhei na arquidiocese, que é na ASA, Ação Social Arquidiocesana, com as pastorais sociais, E a gente acolhia esse público, que necessita tanto, pessoas desempregadas, pessoas que hoje também, muitas delas ainda vivem na rua, Então, como resgatar a autoestima desse povo, E como trabalhar possibilidades de geração de renda. Também na formação, eu fiz parte
dos grupos da SEBS, né? Comunidades Eclesiais de Base, onde eu trago todo o reforço para isso, né? E hoje também eu ainda faço parte do CEBI, que é Serviço, né, de Estudos Bíblicos também. E com tudo isso aí, a minha experiência vem. Experiência, hein? Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, população de rua, né, catadores e catadoras. Então, esse público, além daquilo que ele vive, né, ele também procura alguma coisa que possa gerar renda. Hoje eu sou desempregada, estou desempregada, e a técnica é que me ajuda também a manter um pouco da minha renda de hoje. Né? Mas antes de você começar a ensinar, eu gostaria que você me falasse como São Paulo, né, que estamos falando desse grande apóstolo, te inspira neste trabalho de solidariedade, de as comunidades, de ajudar essas pessoas. Então, ele me inspira a ser uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa que possa doar aquilo que eu sei, né? E de uma forma acolhedora. Né? O público que eu trabalho é um público que vem buscar não só fazer o artesanato, mas às vezes ele procura também uma palavra, né? Uma palavra amiga. Às vezes um simples abraço, né? Transforma a relação com o ser humano, um sorriso, um abraço, né? Então é um público excluído da sociedade que vem, né? É desempregado, é população de rua. E aí, essa forma, São Paulo me ajudou, me transformou e me fez ver de uma outra maneira essa prática da solidariedade. Né? O que é solidariedade? Solidariedade, para mim, é ver, sentir a dor do outro ardendo em mim. Né? Então, eu acho que isso aí que bonito, já é o bastante. Né? É mesmo. Então, vamos lá agora para o nosso artesanato. Então, a prática, né? O material que a gente vai usar é uma folha de papel de seda, né? Ou esse papel de seda que a gente usa na cozinha, né? Para fazer o risco. Eu vou usar o lápis 6B, que é para dar um risco mais forte. Eu vou usar o papel cola, mas é o de adesivo lilás. Porque eu vou depois casear e ele me facilita isso. Vou usar a tesoura, né, de ponta fina. Vou usar a linha de meada para fazer o caseado. Agulha número 8. Certo. E os riscos, né? Os riscos podem ser à mão livre, pode ser um desenho à mão livre, pode ser tirados de revistas ou moldes. O que são os moldes? Os moldes a gente encontra, né, para comprar. Então, de acordo com aquilo que eu quero fazer. Tem vários moldes, né? Então, a técnica é a seguinte. Eu risco primeiro, eu vou riscar no papel seda, né? Eu já tenho um molde aqui, eu vou riscar ele aqui. Centralizado. Bem retinho, direitinho. Bem retinho. Isso é até gostoso de fazer, né, Rosa? É uma técnica que tem ajudado muitas pessoas que precisa, né? Eu tenho pessoas que me falam assim, eu estava com depressão, com essa técnica agora, além de gerar renda, eu deixei de tomar muitos comprimidos, muitos remédios, muitos medicamentos que, na verdade, servem mais para dopar as pessoas, né? Então, isso aí ajuda, né? Que o artesanato como um todo... É uma terapia, né? É uma terapia, ele ajuda, né? E ela olhando aquele trabalho, vendo que ela é capaz de produzir alguma coisa, né? De gerar uma renda. O que eu fiz com as minhas mãos, né? Então, aqui eu tenho já o risco, né? Mas eu tenho um molde aqui. E aí, por que eu tenho que ter esse risco aqui no papel de seda? Porque quando eu vou fazer um desenho que ele é espelhado, que quando eu mudar ele para a posição contrária, ele vai mudar a posição. Então, o papel seda me facilita isso, porque em vez de eu fazer desse lado, se eu quiser ele virado ao contrário, no caso da borboleta não, porque ela está direta, eu vou usar a parte de trás. Entendi. Por isso que é interessante riscar. Tá? Eu já tenho um molde aqui. Então, a gente vai fazer agora, passar para o papel cola, a parte lisa. Tem uma parte crespa, que é onde está a cola. Eu vou desenhar na parte lisa.
Então, de novo. Não pode colocar, por exemplo, Não. se quiser pôr direto no tecido, Não não tem o pode. risco, né? Porque no caso aqui, se eu quiser mudar, eu vou usar ele aqui para fazer aqui por cima. Aí eu tenho já o risco aqui, né? Ele tá aqui, ó. O risco tá aqui. Só que eu já tenho um molde para facilitar. Então, nós vamos fazer um molde que tá aqui. E precisa ter essa cola, né? Não, dá para fazer também a mão livre. E aí, a mão livre requer uma habilidade, né? Para prender, no caso... Para segurar ele, segurar né? ele. Aí você faz um caseado mais largo, que depois vai ser desmanchado. Entendi. Vai só um alinhavo, né? Para depois... É, um alinhavo, depois que casear, que fechar. Mas assim ele. é até mais prático, né, Rosa? É, esse Deixa aqui, para quem vai cola. produzir, por exemplo, eu faço almofada, eu faço estandarte. Ontem mesmo eu entreguei 6 panos com imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é um presente. Almofada, pano de prato, estandarte, tem as toalhinhas de bebê, que agora é época de aula, né? Tem muita encomenda de... Então aqui levar está o toalhinha risco pra no escola. papel cola. A próxima parte vai ser vou cortar, mas eu não vou cortar na linha. Eu vou cortar aqui deixando uma margem, porque eu volta. preciso da margem para colar. E a senhora gosta de fazer algum artesanato, irmã? Prendada, sim. Não tem muito tempo. É, também tem essa questão. Mas estava lembrando que também São Paulo, né? Ele fala que ele é um artesão. Alguns falam que ele era um construtor de tendas, né? Trabalhavam com essa profissão que possivelmente poderia ser do seu pai, né? Essas são hipóteses ou possibilidades. Mas admiro muito, né? Quem trabalha com esse aspecto de artesanato e com essa arte. Ainda mais Rosa, né? Que trabalhou muito tempo com a gente. Né, através da preparação também do mês da Bíblia, né, que é uma equipe que tem irmãs, tem padres, tem seminaristas, tem leigos, né, que ajuda a construir esse subsídio durante o ano todo. Fui muito bem foi acolhida muito pelas bem. paulinas. Ai, que legal, Lembrando né? aí da irmã Rosana Pulga, né, que é uma grande inspiradora. Então agora, já cortei, mas eu não cortei na linha. O tecido é algodão, 100% algodão, porque vai ferro em alta temperatura. E aqui eu vou colar a parte crespa no avesso do tecido. Entendi. Tá aqui, o ferro já tá quente. Agora Então, vamos lá. eu vou colar. Bem quente. Bem quente, você passa aqui. Né? Olha que legal. Você passa de novo no direito. Aí a pessoa escolhe o tecido que ela quer. É a cor, a combinação cor, a de cores, estampa. né? Por exemplo, tem tecido que eu vou usar várias cores, tem tecido que eu vou usar uma cor só. No caso da borboleta, vai ser uma cor só. Mas acho que o ferro não está tão quente, não. Peraí. O ferro não pode ser nem muito quente, né? E não pode ser também a vapor. Então, aqui já colou. Aí eu vou cortar. Agora eu vou cortar na linha. Agora vai direitinho. Para dar o formato da borboleta, né? Essa borboleta, ela pode ser aplicada em camisetas. Por quê, gente? A técnica, eu trabalho ela com esse grupo pelo seguinte: a maioria do grupo, por exemplo, a maioria das pessoas que vêm, por exemplo, eu sou voluntária num projeto, né? Às vezes, quando tem projeto pago, eles me chamam, me convocam. Mas quando não, eu vou voluntariamente, é num grupo chamado Solidariedade, onde tem pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que convivem com HIV/AIDS, que foram excluídas do mercado de trabalho e aí precisam de alguma forma de gerar renda. Então é esse público que eu trabalho. E você ensina eles essas técnicas. Porque eles ganham roupas, por exemplo. O nosso povo tem mania de doar. Mas às vezes é uma roupa mais velhinha, né? É uma roupa mais velhinha, uma roupa que está rasgada. Então, essa técnica, a gente utiliza ela para quê? Customizar. Para customizar a roupa. Aí, transformar aquela camisa que estava com um buraco numa peça que possa usar. Então, aqui eu já tenho ela cortada, né? O próximo passo, já estamos já no final, já terminando. O próximo passo é tirar o papel cola
Olha que legal, gente. Virou um cola adesivo, passou, né? adesivou, né? Ela aqui. O papel não vai servir mais. Uhum. Aí aqui agora eu vou adesivar num tecido, né? Que poderia ser um pano de prato que vai ser trabalhado. Que bonito. Aqui, então eu vou passar ele Vou passar o ferro, né, para esquentar um pouquinho mais. Moldei aqui o meio, tá ela aqui. Olha que legal. E aqui ela já tá pronta. O ferro para ajudar a colar, né? É o ferro quente. Você passa gente, aqui, é muito facinho, e passa né? atrás também. Olha que legal. Depois a pessoa pode inventar, né, Rosa? Se quiser colocar uma barrinha também. Vai pôr uma barrinha, pôr uma tira bordada, pôr uma fita. Uhum. No caso da peça criada aqui, eu montei, então, podemos fazer também toalhas, no caso eu falei, né? Então aqui tem uma toalhinha de rosto. Pode escrever o nome, uma toalha de bebê. Gente, que gracinha. E aqui também outra. E aqui agora vai receber, depois de montada, ela vai receber o caseado. Olha o caseado vai ser feito com a linha de meada e com uma agulha, número 8, tá aqui. A linha é dobrada, é uma linha que você pega um fio, dobra em 2 e costura com os dois, com argolinha no final, porque não tem nó. Né? Então a peça montada já está caseada, já está colada, ela pronta, então tá aqui. Colocou até decorou as rosinhas, olha que gracinha. Para poder combinar, né? Combinar com o que foi, né? Então aqui é uma peça nova, essa é uma camiseta nova, mas poderia ser uma usada. Uma usada com alguma mancha, com alguma mancha, coisa. algum rasgado, você vai tampar, né? Customizar. Então é isso. E aí o enfeite vai de acordo com o que a pessoa goste, né? Faz só um pontinho do caseado aqui pra gente ver, fazendo favor, só Rosa, para né? quem tá em casa, né? Ter mais ou menos a noção do caseado. O caseado, então, a linha está com a argola para baixo, já eu dobrei, né? Ela está dobrada em 4, mas a posição dela é essa. É de cima para baixo. É sempre do direito para o esquerdo. Aliás, do esquerdo para o direito. Ele não... Aqui tá um pontinho. Os meninos falam cerquinha, mas não é não, é o caseado. O ponto caseado, ele é fácil de aprender, não tem segredo. Aí, ó. Por que o ponto caseado, gente? O ponto caseado é para ele prender melhor a peça. E essa fica peça, tão bonito, né, Rosa? Fica linda. E depois de caseada, ela vai ser passada de novo para fixar a linha, que aqui, tá vendo aqui? O ferro não estava tão quente, ele fica um pouco solto, mas depois que caseou, você prendeu, ela fica. Muito bem. Pode lavar a máquina, pode pôr de molho, não tem problema, tá? Rosa, quero agradecer a sua presença, sua participação aqui no Manhã Viva. Obrigada por nos ensinar essa técnica e também pelo seu trabalho, né, por ajudar tantas pessoas, né, a ter uma renda. E hoje em dia estamos precisando muito, né, gente? Muito obrigada, viu? E volte mais vezes aqui no Manhã Viva. Ok. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos mais falando de São Paulo, este grande apóstolo. Até já. Espero você. Manhã Viva de volta e a Canção Nova, sempre preocupada a trazer até você materiais de evangelização. Hoje a dica que eu trago para você é o livro Sede Fecundos, do Padre Léo. Este livro tem uma linguagem franca que aborda os mais diferentes temas da vida sexual, que já tem ajudado homens e mulheres a exercer a sexualidade como fonte de bênção e graça. Outra sugestão, gente, o livro Preparai o Caminho do Senhor, do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Estamos falando de São Paulo, ele também foi aquele que abriu os caminhos do Senhor. É uma ótima dica. Tudo isso você encontra pelo nosso site loja.cançãonova.com, ouvindo nas nossas lojas físicas, como temos uma aqui em Belo Horizonte, na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro Jaraguá. Também quero convidar você que já é sócio da Canção Nova, você pode baixar o aplicativo da Canção Nova no seu celular e fazer a sua doação online. Olha que legal, hein, gente? E sempre lembrando que quando você fizer a sua doação, é preciso você colocar o seu CPF para cair justamente, diretamente no seu cadastro. Mas a nossa equipe também preparou um VT com um desenho contando sobre a vida de São Paulo, este grande homem de Deus. Vamos acompanhar?
dê cartas para as sinagogas em Damasco. Me dê a autoridade para capturar esses blasfemadores e trazê-los de volta a Jerusalém, onde poderemos destruí-los. Sim, Saulo. E leve soldados para ajudá-lo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, senhor. O que o senhor quer que eu faça? Levanta e vai até a cidade, e te será dito o que deves fazer. Saulo! Saulo! O que aconteceu? Eu vi uma luz brilhante, mas não vi mais nada. Com quem ele estava conversando? Eu não consigo ver vocês. Eu não consigo ver nada. Eu estou cego. Oh, meu Deus. O que foi que eu fiz? Mas o que ele está dizendo? Ele não está bem da cabeça. Ele não come e nem bebe nada há 3 dias. É como se ele quisesse morrer. Ananias. Ananias. Estou aqui, senhor. Vai até a casa de Judas e pergunte por alguém chamado Saulo de Tarso. Ele teve uma visão de que você irá impor as mãos nele e devolverá a ele a visão. Senhor, já ouvi sobre esse homem e o grande mal que ele já causou aos santos em Jerusalém. Não tenha medo, pois ele é um vaso escolhido para mim, para ensinar meu evangelho aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel. Não posso deixar você entrar. Saulo não está bem. Ele é um dos seguidores de Jesus e eu aposto. Veio para matar Saulo dormindo. Eu afirmo que Saulo quer me ver. Fui mandado para isso. Isso é mentira. Ninguém mandou você aqui. Sim. Deixem ele vir. Jesus o mandou até aqui. Irmão Saulo, você foi escolhido para ver o Senhor e ouvir a sua voz. Agora você será uma testemunha para o mundo inteiro de que ele vive. Eu serei. Em nome de Jesus Cristo, receba a sua visão. Eu estou vendo. Ele está vendo, mas isso não é maravilhoso. Eu ouvi você, velhote. Você invocou o nome de Jesus. Ele invocou. E eu agradeço ao céu por isso. Porque foi por Cristo que eu fui curado e perdoado. E a partir de hoje, eu dedicarei a minha vida para servi-lo. Isso é loucura! Isso tudo é muito confuso. É verdade, Saulo. Eu vou pregar em todas as sinagogas e testemunhar a Cristo. Ananias, você pode me batizar? Com prazer. Meu Deus, que bonito. Isso é um desenho que retrata a história, um pouco da história deste grande homem de Deus que foi São Paulo, né, irmã? Pois é. E ele ficou realmente cego. Nós temos vários relatos, né? Interessante no campo bíblico que uma coisa é o que Paulo fala da sua experiência. Nós isso encontramos nas cartas, sobretudo de Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, na carta aos Romanos. E outro, o que Atos dos Apóstolos, né? Esse texto está muito baseado em Atos dos Apóstolos,
capítulo 9, Paulo, em Atos tem 3 relatos, né, dessa experiência de Jesus de Paulo. Então temos Atos 9, Atos 22 e Atos 26, que conta, narra na perspectiva da teologia de Atos dos Apóstolos, ou seja, na teologia que nós podemos chamar de Lucas ou Lucana. Esse texto é interessante porque ele está muito ligado a Estevão, né? A morte de Estevão influencia Paulo. Paulo, que é um fariseu zeloso e por isso ele vai, né, perseguir as comunidades, tendo presente que existia até no Deuteronômio um texto que se uma pessoa ou um judeu estivesse desviando, né, as pessoas desse sentido do judaísmo mesmo, ele poderia dar as chamadas 39 chicotadas, golpe, para que a pessoa apanhando, né, caísse no real, que o que estava fazendo não era a favor ao judaísmo. Não existe cavalo, né, no texto de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo cai por terra no sentido de que aquela manifestação que ele vai receber, ou seja, a revelação é de Deus, ou seja, é de Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus ressuscitado. E é muito interessante em Atos a importância da comunidade, né? Ananias representa justamente a comunidade cristã, e Cristo também se identifica com essa comunidade, porque ele diz, por que você está me perseguindo? No fundo, Paulo estava perseguindo a comunidade, né, os cristãos que já viviam e testemunhavam esse Jesus Cristo. Um elemento interessante também no vídeo que eu chamo a atenção é que depois que você confirma a sua adesão a Jesus Cristo, você é batizado, né? O batismo tem uma importância muito forte para nós de uma confirmação, né, da nossa adesão em Jesus como Messias e Filho de Deus. Isso mesmo. E a partir da conversão de São Paulo também, né, provocou muitas conversões. Eu quero chamar aqui o Wilson Capelli e também Alexson para entrar aqui. São 2 jovens que vão partilhar a experiência de conversão deles. Bem-vindos aqui no Manhã Viva. Que alegria tê-los aqui. Bem-vindo, Wilson. E eles vão estar partilhando também, gente, a história deles de conversão. Quem começa primeiro? Como que foi a sua conversão, Wilson? Então, eu venho de uma família católica, né? E eu tive minha primeira experiência na renovação carismática na minha paróquia, onde meu irmão me levou, ele tocava no grupo de oração. E ali eu fiquei por um determinado tempo e eu costumo dizer que Deus me permitiu que eu caísse, porque eu comecei a priorizar as coisas aqui fora, no mundo, e assim, eu mergulhei de cabeça mesmo nisso, sabe? Comecei a beber, na época coisa que ninguém na minha família bebe, eu comecei a beber. Mas o que levou você a cair? Então, eu costumo dizer que foi as amizades, tá? Foi as amizades, minhas amizades elas começaram a mudar e isso fez com que eu começasse a frequentar os mesmos lugares que eles frequentavam e eu fui gostando cada dia mais e acabou eu abrindo mão, entendeu? Da igreja. E sem contar que também teve uma coisa que foi muito determinante nesse sentido, porque o meu irmão que me levou para a igreja na época, ele veio a falecer num acidente e isso acabou me desestabilizando um pouco. Entendeu? Entendi. Então foi um dos motivos também foi esse, entendeu? E aí, a partir do momento que eu abri mão de tudo para viver essa vida aqui fora, eu comecei a beber muito e eu comecei a frequentar uma casa de prostituição. E eu costumo dizer que o diabo, ele é tão sujo que ele me fez acreditar que naquele lugar eu poderia assumir um relacionamento. E eu conheci uma menina mesmo, uma mulher com 2 filhos, e a gente começou a trocar mensagem, aquela coisa toda. E eu passei a acreditar que eu poderia assumir um relacionamento com ela. E eu lembro que um dia eu acordei de manhã, estava minha mãe e meu pai sentados na mesa me esperando para poder conversar.
E eles tinham tomado conhecimento dessa situação e eu estava totalmente envolvido. E isso foi uma coisa nova, porque meu pai e minha mãe nunca precisou de chegar a conversar, porque a gente foi muito bem criado, entendeu? E eu já assustei, falei, opa, tem alguma coisa errada, os dois me esperando logo de manhã. Então eles tinham tomado conhecimento dessa situação, eles conversaram comigo, tal, e a gente muito obediente, né? Eu peguei e falei assim, não, vou abrir mão disso aqui, porque eu não quero desrespeitar meus pais, né? Mas eu continuei na bebida, bebendo. Qual foi o momento ápice da mudança de vida? A mudança de vida aconteceu há uns 3 anos atrás, porque eu já tinha conhecido minha atual namorada e estava faltando 2 dias pro carnaval. E eu falei assim, gente, isso aqui para mim não dá mais. Foi quando eu cheguei perto dela, falei assim, olha, eu vou passar esse carnaval, vou pro Rebanhão de Betim. E aí eu coloquei para ela a situação, ela ficou assim, né? Porque a gente era de balada, nós dois. E aí ela falou comigo o seguinte, olha, Wilson, carnaval é uma vez só no ano, tá? Então, eu não vou para esse rebanhão com você, não. Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos combinar o seguinte, você vai comigo 1 dia no rebanhão e a gente vai 3 dias pro bloco. Aí ela foi, assim, aceitou, né? E a gente foi, vivemos uma experiência muito forte. Eu lembro que na época teve adoração, quem estava conduzindo foi o irmão Trovão. Foi uma coisa muito forte, sabe, pra gente. E ela gostou pra caramba, era novo pra ela. E a gente ficou decidido que a gente já iria 3 dias pro rebanhão e 1 dia pro bloco. Já mudou. Aí fomos os 3 dias, ela falou comigo assim, Wilson, vamos fazer o seguinte, vamos pro bloco 1 dia só, né? Aí inverteu. E fomos pro bloco. Aí chegamos nesse bloco, meus amigos, estava todo mundo lá e tal. Aí eu peguei a latinha de cerveja, quando eu coloquei no copo, eu virei na boca e falei assim, isso aqui não é pra mim mais. Entendeu? E foi o último contato que eu tive. E aí foi onde eu procurei aqui a Canção Nova, eu já sabia, de redes sociais e tal. E eu conheci os Jovens Sarados, né? E a partir dos Jovens Sarados, assim, foi uma mudança mesmo, radical. Eu tive certeza de que era isso mesmo que eu queria. Aqui eu conheci o que é realmente viver para Cristo e abrir mão daquelas coisas que só me faziam muito mal, entendeu? Muito bem. Agora vamos falar com o Alexson também, tá muito quietinho, né, Alexson? Como foi sua conversão? Foi muito assim, foi mais por carência de pai e de mãe. Que eu vivia, eu sempre vivi dentro de igreja, sempre fui católico, eu brigava com os meninos, criança, para balançar o sininho do padre, para ser coroinha, eu era coroinha, eu brigava com os meninos na missa. E por carência de pai, eu estudava em colégio Tiradentes, colégio bom, militar, né? Filho de militar, tudo. E eu, por carência de pai e de mãe, eu acabei, aos 10 anos, indo pro tráfico, né? Um rapaz me chamou, eu fui fazer uma entrega para ele, ganhei um dinheirinho, aí eu gostei e tal. Aos 15 anos eu comecei, eu não usei droga, nunca fumei, nunca bebi, mas eu sempre fornecia, eu comecei a fornecer. Aí a minha primeira venda, na verdade, foi no retiro do PHN, que eu comprei 300 quilos de droga lá em São Paulo. Uau! No PHN? Foi no PHN. Aí do PHN, foi em diante, até 8 anos atrás, nesse meio termo, eu tomei 7 tiros, eu dei tiro, eu fiz outras coisas. Eu tentei um suicídio, porque no meio desses 7 tiros eu queria sair do tráfico, mas eu ganhava 30 mil, 40 mil por semana, e era muito dinheiro, e eu não queria sair, porque era muito luxo. Aí nesse meio termo, eu querendo sair, eu tomei os tiros, aí eu tentei um suicídio, que eu dei um tiro dentro da minha boca, que assim, e graças a Deus eu tô aqui, né?
não sei como, mas estou. E aí eu fui num retiro de carnaval da Gospel Mira. Aí eu passei a noite toda, fui numa boate, aí demos um tiro nos rapazes lá, fui parar na Boa Viagem, fiquei o resto da madrugada toda sentado na Boa Viagem com as 2 armas na cintura. Nossa. Aí de manhã cedo, para mim não ir para casa, eu fui no retiro. Aí chegou lá, tava Peter, tava Rodrigo, tava Oscar Locão, os pregadores lá. Aí eu querendo ir embora, não fui. Acabou que na hora lá um rapaz me chamou, o Ricardo lá, me chamou para mim ir confessar com o padre. No que eu fui confessar com o padre, eu estava indo embora. Aí eu queria ir embora. Aí eu fui, o Santíssimo estava entrando assim, eu fui, na hora que eu virei assim, de uma hora para outra. Aí eu decidi entregar tudo que eu tinha. Foi. Casa, carro, tudo que foi, que eu conquistei. E hoje você trabalha também, né, ajudando esses jovens a sair dessa droga, Hoje né? eu tenho um trabalho no presídio, eu tenho um trabalho no Hospital da Baleia, no Hospital do Câncer, eu mexo com os meninos de câncer, eu tenho um grupinho de jovens lá, a gente faz um estudozinho bíblico. E tem uma casa de apoio e uma chácara no qual eu estou mexendo na papelada para abrir. Olha, gente... Que aí bonito, eu tô hein? correndo atrás disso. Ele realmente transformou a vida e hoje está ajudando muitas pessoas a mudar essa vida. A importância da conversão, que a nossa conversão também possa ajudar muitos a outros a se converterem. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, irmã Zuleika, por nos trazer, né, a história, a vida de São Paulo. Obrigada, meninos, por partilhar a história de vocês. Deus abençoe. Continuem firmes, viu? Em frente. Obrigada, Rosa, também. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus até sexta-feira, hein? Espero você. Um beijo no coração. Son of my mother, I don't see only the sin, cause I want you to win, cause on your face, they're the marks of your sin, but the marks of the mother's soft lips so sweet. Yo, this is what I want you to meet, the love, come on, here we go, yeah. Looking for my brother, son of my mother. I don't see just the sin. Come on. CançãoNovaPlay.com. Assine já!